de Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Atos 16, 6. Atos 16, de 6 a 15. A visão entrou-lhe, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, Lídia convertido. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, e ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa. E ali ficou, e nos constrangeu a isso. É maravilhoso, a tua palavra foi lida. Rogamos que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nós mais uma vez, e que tua palavra, Deus, caia no nosso coração, e que esse coração seja mesmo como terra fértil, para que a tua palavra caia e venha produzir bons frutos para a nossa vida, para o teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, temos falado neste mês de agosto sobre missões, e temos meditado sobre a vida do apóstolo Paulo. Muito já foi se falado nesse mês de agosto, mês de missões na nossa igreja. Eu queria ainda, neste último domingo, falar sobre missões práticas. De tudo que foi falado aqui, meditado na vida, sobre a vida de Paulo, certamente missões já começou a se tornar muito mais claro para você, se isso não aconteceu até então. Eu acredito que de tudo que foi falado, algumas lições você pode tirar, porque temos falado de missões tanto na escola bíblica, quanto também nos cultos à noite do domingo. Hoje é o último dia que a igreja irá falar sobre missões práticas. Mas eu queria pensar com você nesse texto que lemos, mas antes disso eu queria explicar um pouco sobre o capítulo 16 de Atos. Não sei se você recorda ou já ouviu, algum tempo atrás eu preguei sobre o capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo que eu denominei dos achados e perdidos. Tudo que foi perdido se achou. O capítulo 16 de Atos é o capítulo dos achados, o capítulo dos convertidos, o capítulo que de 3 pessoas que serão mudadas totalmente as suas vidas, 3 pessoas que irão sentir o impacto do Espírito Santo e não poderão mais resistir à obra desse Espírito. Capítulo 16 fala da conversão de Lídia, fala da conversão de uma menina endemoniada, que era adivinha, e fala da história do carcereiro. Mas o interessante do capítulo 16 de Atos é que não somente essas pessoas irão ser impactadas pela obra do Espírito Santo,
famílias. As famílias foram abençoadas pela mudança de uma pessoa. Uma pessoa na casa foi mudada pelo Espírito Santo e toda a casa foi transformada pela ação do Espírito, mas certamente pela pregação dessa pessoa que foi mudada por esse Espírito Santo. Queria meditar com você no texto que foi lido nesta noite, pensando que há alguns séculos, décadas, há uma briga sobre teologia. Isso desde Agostinho, lá no ano 300 mais ou menos, com Erasmo de Roterdã. Os dois brigando de certa forma. Agostinho dizendo que a salvação estava na graça de Deus, na soberania de Deus. Erasmo de Roterdã dizendo que a salvação estava na escolha do homem. Essa briga não parou por aí. Veio percorrendo séculos até chegar então no século XVI, na Reforma Protestante, e aí surge então esse tema muito mais aguçado, com Calvino defendendo que a posição de Agostinho, dizendo que a salvação é soberania de Deus, resposta do homem, mas quem chama é Deus, quem transforma é Deus, mas quem responde o chamado é o homem. Por outro lado, Jacó Arminus dizia que não, defendendo a posição de Erasmo de Roterdã, continuou reafirmando que a salvação está fundamentada e baseada na escolha do homem. Diante dessa briga teológica de séculos e séculos, eu queria pensar com você um pouco nesse texto. E eu queria pensar com você que a salvação, ela é iniciada por Deus, é uma obra do Espírito Santo, é Deus quem realiza em nós, mas há uma resposta humana. O homem precisa reconhecer a soberania, a salvação. O homem precisa dizer um sim ao chamado de Deus. E nós vamos perceber claramente na história que foi lida nesta noite, que é dessa forma. Deus chama, Deus escolhe, Deus trabalha, mas eu respondo. Você respondeu o chamado de Deus, assim como eu, assim como toda a igreja de Cristo. Por isso eu quero pensar com você primeiramente na ação do Espírito Santo aí, na vida de alguém, e esse alguém é o apóstolo Paulo. O Espírito Santo então começa a direcionar o apóstolo Paulo para aquilo que o Espírito queria. Paulo estava percorrendo algumas cidades anunciando o Evangelho. Ele queria ir para uma direção, talvez a direção leste, mas o Espírito Santo estava conduzindo para a direção oeste. Paulo, não é aí que eu quero você. Eu quero você na direção contrária. Por isso o texto diz que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para onde ele queria. Certamente o Espírito Santo tinha algo a realizar em alguma cidade, em uma pessoa, em uma família. Por isso Deus usa o seu Espírito para direcionar Paulo para onde o próprio Espírito e o próprio Deus queria levar. Não sei se você consegue entender e ter a percepção que um homem e uma mulher guiada por Deus ou guiados por Deus irão sempre na direção do Espírito, irão sempre ouvir a voz de Deus. De que forma que o apóstolo Paulo ouviu? O texto nos diz que ele teve uma visão. A visão era um homem em pé, um macedônio. Certamente a identificação de Paulo a essa pessoa foi devido ao seu traje, às suas roupas. Paulo imediatamente identificou que aquele homem em pé era um macedônio. Deus, através do Espírito Santo, concedeu ao apóstolo Paulo uma visão.
concede a você uma visão, um chamado. Deus direciona você para onde Ele quer que você esteja. Por isso precisamos ficar muito alertas quanto à voz do chamado de Deus. O que Deus tem para mim? Para onde Deus quer me levar? Será que é para a esquerda, para a direita? Será que é para o norte, para o sul? Para onde Deus quer me levar? Você, como homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa estar conectado, ligado a esse trono da graça, para ouvir muito claramente o que Deus tem preparado para você. Algumas vezes, irmãos, nós ouvimos alguns testemunhos de missionários que vão para lugares perigosos, como a igreja presbiteriana passou um tempo e tem ainda orado pela Síria. Os cristãos são massacrados, não somente humilhados, mas mortos. E ainda assim tem crente que quer ir para aquele país. Ainda assim tem crente que quer ir para o mundo muçulmano. Ainda assim tem crente que quer pregar a estes povos que são tão arredios do Evangelho. Por que isso? Porque ouvem, porque entendem, porque compreendem a vontade de Deus para a vida deles. Se você entender a vontade de Deus para a sua vida, você vai seguir a direção que Deus quer. Foi assim com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma visão e o Espírito diz: é aí que eu te quero, Paulo, na Macedônia. O interessante desse texto é que o homem macedônio, ele falou o seguinte para Paulo: Paulo, ajuda-nos. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Se o Espírito Santo agora começa a dizer para Paulo aonde ir, o Espírito Santo naquela visão diz muito claramente qual o motivo, a razão de Paulo ir à Macedônia. O motivo era para ajudar alguém. O motivo era para certamente levar o Evangelho àquele país, àquela grande nação. Paulo entendeu pela voz e pela visão do Espírito Santo qual era a razão de estar na Macedônia. Ajuda-nos. Eu não sei qual é a visão, o chamado que Deus tem feito a você. Eu realmente não sei o que Deus tem colocado no seu coração nesses últimos tempos. Mas eu sei que todo e qualquer chamado de Deus é para que você ajude alguém. É para que você realmente leve o Evangelho a alguém. A maior ajuda que eu e você podemos dar a alguém é pregando o Evangelho, é anunciando as boas novas. Nós temos um grande amigo chamado Valmir. Quero contar um pouco a história dele aqui. Quero pedir liberdade ao Valmir para relatar um pouco a sua vida, mesmo porque ele diz isso a todos. Valmir era um homem que tinha os seus vícios, como todo não crente normalmente tem. Mas ele, cansado da sua vida, ele então resolveu ir a uma igreja. E ele conta a história da vida dizendo que ele chegou numa igreja de chinelo de dedo, calça rasgada e uma única roupa. Ele relata que quando ele chegou àquela igreja, ele estava buscando algo: liberdade, ajuda. Ele chega ali então, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele, o Espírito Santo começa a mudar, e o Valmir então se firma em Deus. A vida dele começa a mudar, porque o Espírito começou a trabalhar no coração dele. Ele conhece uma moça, se casam, têm um
filho. E o Valmir, muito trabalhador, constrói a sua casa, primeiro piso e agora o segundo piso. Diácono na igreja do Paraíso, o Valmir, diz que chegou na igreja procurando ajuda e aquela igreja o ajudou. Quantos entraram aqui precisando de ajuda? Quantos estão aqui nessa noite que vieram a essa igreja na expectativa de uma ajuda, de um auxílio? Quantas pessoas procuram você para um conselho, para uma ajuda? Foi isso que aquele homem macedônio, na visão de Paulo, estava pedindo. Paulo, ajuda-nos. O chamado que Deus tem feito a você é exatamente para isso, para que você ajude outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E essa é uma corrente, uma cadeia que nunca se quebra, porque a igreja vai progredindo, a igreja vai crescendo. Nessa missão prática, então, Paulo entende o Evangelho, o chamado do Espírito Santo para ele. Paulo então chega a Macedônia. Chegando ali, no dia de sábado, Paulo, Silas e Timóteo vão à beira de um rio, porque ali eles ouviram dizer que era um lugar de oração. Provavelmente não havia neste lugar, nessa cidade, uma sinagoga. Por isso eles vão a um rio. Chegando ali, eles se assentam com as mulheres e começam a pregar o Evangelho. O termo aqui, o verbo aqui, é um gerúndio, significando que era uma pregação contínua, toda semana. Sempre que podiam, estavam ali com aquelas mulheres, anunciando o Evangelho, pregando. Agora Paulo e os que o acompanhavam estavam cumprindo aquilo que o Espírito Santo queria da vida deles. Estavam na Macedônia, pregando o Evangelho a quem precisava. Mulheres que precisavam da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nesse pregar semanalmente, de repente diz-nos o texto que o Espírito Santo então abre o coração de uma mulher chamada Lídia, abre o entendimento dela. Ela entende o Evangelho. De repente as escamas dos seus olhos caem e ela compreende o que Deus tinha para a vida dela. Percebe a ação do Espírito Santo, desde lá do chamado de Paulo, o Espírito Santo concedendo uma visão a Paulo, direcionando a Paulo para a Macedônia, o Espírito Santo agora trabalhando no coração de Lídia, e o Espírito Santo agora abrindo o coração, o entendimento dessa mulher. Você consegue entender que é Deus trabalhando? Você consegue entender que é o Espírito Santo agindo? Mas certamente na salvação entra a responsabilidade da igreja pregar. A igreja não está isenta de anunciar o Evangelho. Por isso há um chamado muito claro para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o chamado do Espírito Santo para a sua igreja. Mas é o chamado do Espírito Santo para aqueles que não são crentes ainda no Senhor Jesus. O Espírito Santo abre o coração, o Espírito Santo abre os olhos, para que essa pessoa entenda o Evangelho, entenda o sacrifício que Cristo fez naquela cruz, entenda aquela morte sacrificial por mim e por você. O próprio Espírito Santo de Deus essa noite trabalha no seu coração, e eu espero que, se você ainda não tem entendido essa obra,
Que nessa noite você possa estar entendendo e que esse Espírito possa estar tocando no seu coração e trabalhando em você. O Espírito Santo chamou Lídia pelo anunciar, pela pregação do Evangelho através de Paulo. E diz o texto que algo maravilhoso aconteceu na vida dessa mulher. Diz o texto então que após ela entender o Evangelho, compreender o sacrifício de Jesus, que Deus amou de tal ponto que deu o único filho que Ele tinha por ela, ela então passa pelo batismo. Ela firma um compromisso com a igreja. Ela agora se torna uma mulher crente realmente, sem medo de compromisso, sem medo de dizer para a sociedade agora que eu sou crente. Lídia não tem medo. Lídia não tem vergonha do Evangelho. Lídia não vai ser uma mulher, uma crente espiã, se escondendo da sociedade, muito pelo contrário. Ela vai passar pelo batismo, dizendo a todos: a partir de hoje, eu sou crente, sou uma mulher convertida no Senhor Jesus, eu entendi o grande amor de Deus por mim. Você entende que ela não tem vergonha do Deus que a chamou, do Deus que transformou a vida dela, mas não somente a vida dela, irmãos e irmãs, mas o Espírito Santo transformou aquela casa. O texto é claro em dizer que ela e toda a sua casa foi batizada. Não sei se ela tinha esposo, o texto não diz. O que o texto diz é que ela era uma mulher de sucesso, uma mulher que vendia púrpura, tecido, uma mulher que tinha uma situação financeira estável. Mas mesmo assim, ela leva o Evangelho para casa. Ela carrega consigo Cristo Jesus. E Cristo não somente entra na vida dela, mas na casa dela. Uma casa inteira agora é transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Uma casa inteira é transformada pela pregação do apóstolo Paulo. Missões práticas. Não estamos meditando nessa noite no Evangelho teórico. Estamos falando do Evangelho que muda a vida. Estamos falando do Evangelho que tira a pessoa do inferno, que transporta essa pessoa para o reino da luz, para o reino de Cristo Jesus. O que nós estamos falando nessa noite é do Evangelho que entra na casa e transforma uma casa inteira. É desse Evangelho que estamos falando nesta noite. Um Evangelho que está em mim, arraigado em mim. Um Evangelho que tem que estar arraigado em você. Um Evangelho que nós precisamos abrir a boca, direcionados pelo Espírito Santo, e anunciar que Cristo é o Salvador. Que Cristo muda a vida. Que Cristo muda a história de vida, como mudou a história do diácono Valmir, que relatei nessa noite. Como mudou a minha vida, como mudou a sua vida. Nós precisamos anunciar, precisamos tornar esse Evangelho que cantamos, esse Evangelho que vivemos, um Evangelho prático, de levar as pessoas. Irmãos, essa igreja tem 75 anos de história. Muitas vidas foram transformadas, muitas famílias foram mudadas através dessa igreja, do realizar da obra deste ministério. Talvez se pudéssemos juntar todas as pessoas desses 75 anos que foram mudadas pelo Evangelho através do trabalho dessa igreja, talvez não coubesse aqui. Mas isso, irmãos e irmãs, ficou na história.
é passado. As gerações fizeram história. Nós precisamos viver a história hoje. Precisamos impactar essa cidade hoje. O que foi feito no passado, nós carregamos como herança, como maravilhoso. Os irmãos do passado que trabalharam em prol dessa igreja e dessa cidade. Mas hoje, irmãos e irmãs, a obra é nossa. A responsabilidade é minha e sua. Por isso precisamos tornar esse evangelho muito prático. Estamos com alguns projetos nessa igreja. Estamos aí com os grupos pequenos, convidando pessoas não crentes às nossas casas. Pessoas dessa igreja têm aberto a porta para receber pessoas. Estamos aí com um projeto para os adolescentes, Mateus, dentre outros, para que eles possam ir a uma cidade distante daqui anunciar o evangelho. Estamos com um projeto André, orando por pessoas. E a pergunta que eu te faço é: você está envolvido com algum desses projetos? Você realmente está envolvido com essa obra? Está engajado aqui? Está realmente com a mão no arado, segurando, sem olhar para trás? Ou você tem estado estagnada, olhando para o lado, criticando quem está fazendo, ou mesmo no marasmo espiritual, enquanto a sua igreja está tentando avançar, tornando esse evangelho um evangelho prático, enquanto você está aí, de braços cruzados, parado, sem fazer nada. Quem transforma é o Espírito, quem chama é Deus, mas nós fazemos concorrentemente, juntamente com Deus. Não que o Deus Todo-Poderoso precise de nós para realizar aquilo que Ele tem que fazer, mas Ele nos chamou. É um privilégio para nós, como igreja, trabalhar para esse Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite, trabalhe, lute por essa causa, por essa nobre causa que Deus tem te chamado, como chamou o apóstolo Paulo. E Ele vai te direcionar para onde Ele quer. O Espírito vai te direcionar. Só é preciso você ouvir, você pedir: Deus, fala comigo. Deus, me direciona. Aonde o Senhor me quer? Qual casa? Qual bairro? Talvez qual cidade? Talvez qual estado? Talvez qual país? Quem sabe sairão da nossa igreja missionários, missionárias, abençoando cidade, estado, país. Quem sabe, irmãos, Deus chamará dentre nós pessoas para ir para lugares longínquos. Por isso você precisa pedir: Deus, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Pai. Preciso ouvir a tua voz. Baixa a sua cabeça. Queria que você meditasse um pouco. Vou pedir a Leleca para vir ao teclado, tocar uma canção para a gente. Enquanto o teclado toca, queria que você colocasse a sua vida diante de Deus, que você realmente pensasse: Deus, olha a minha vida, como eu estou. Pai,
Eis-me aqui, rendido estou nessa noite, ó Deus. O Senhor trabalhar em mim, trabalhe, Senhor. Olha o Senhor, coloque a sua vida diante dele nesta noite. Você ouça a voz do Espírito Santo, do Evangelho. Esse é o Deus Todo-Poderoso trabalhando em você. Você já está ouvindo a voz do Espírito? Você consegue ouvir? Você consegue, nesta noite, ser tocado por esse Espírito? Você consegue entender o chamado que Deus tem para você? Que talvez o diabo tenha te cegado, deixado você surdo, deixado você paralítico. Mas nessa noite é o dia disso tudo cair. Essa é a noite de Deus realmente confirmar o chamado na sua vida, realmente de você entender o propósito de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Estamos falando de missões práticas, de alguém que foi anunciar o Evangelho, de alguém que foi mudado por esse Evangelho, de uma família que foi transformada por esse Evangelho. E Deus essa noite tem te chamado. Deus essa noite tem te chamado. Ele te conhece. Ele te conhece. Você consegue entender? Você consegue ouvir? Quero orar por você nessa noite. Você que consegue entender o chamado de Deus, o propósito dele para você, queria pedir você se colocar de joelho onde você está. Coloque de joelho, se rendendo a Ele, dizendo: Deus, eis-me aqui, quero ser usado pelo Senhor como o seu apóstolo Paulo foi, quero ser
como Paulo viu a casa de Lídia sendo mudada, você possa ver casas sendo mudadas através da sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Mês de agosto é o mês de missões.